Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Em Casa Podcast, o seu podcast de oncologia. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é cercado de tabus. A gente vai falar sobre a saúde do nosso intestino e também da região anal. A gente vai trazer várias pautas hoje aqui. Eu quero me apresentar, sou Leciane Lima, jornalista e sobrevivente de câncer, co-apresentadora desse canal, e estou aqui dividindo esse espaço com duas pessoas incríveis, o meu oncologista, que é o apresentador oficial do Em Casa Podcast, Dr. Grey Portela, e ele vai trazer para a gente o nosso convidado de hoje, não é isso, Dr. Grey? É sim, eu já estou muito feliz. A gente está completando mais um programa sobre gastrointestinal e a gente tem uma honra de novamente ter um ex-aluno meu aqui, né? Eu não estou ficando velho, mas eu fico muito feliz tendo meus alunos. É muito feliz para um professor de medicina você ver seus alunos se destacando, seus alunos fazendo sucesso, seus alunos sendo elogiados. Então, hoje é um programa mais que especial. Hoje aqui eu tenho o prazer de ter Dr. Cícero Diego. Dr. Cícero fez medicina, terminou medicina na Univasf em 2003, tem formação em cirurgia geral no Hospital Regional de Juazeiro, a residência de cirurgia geral terminou em 2015, tem uma segunda especialidade, a residência de coloprocto, que foi no Hospital Regional de Juazeiro, com término em 2018, e como eu sei que ele não fica parado, né? Ele fez uma pós em laparoscopia em Brasília, foi, Cícero? Exatamente. Muito em bem. Brasília. E como foi essa pós? Foi em qual hospital em Brasília? Inicialmente, é uma felicidade estar aqui com o meu professor Dr. Grey, com Leciane, e poder ajudar um pouquinho a levar informação para todo mundo que assiste a gente. Após a coloproctologia, professor e Dr. Grey, eu senti a necessidade de evoluir nessa parte de cirurgias minimamente invasivas. E fiz essa pós em Brasília, numa instituição chamada Unicetrex. Era vinculada a vários hospitais lá, um deles o hospital, o HUB, o Hospital Universitário de Brasília. E essa pós foi uma temporada bacana, onde a gente pôde viajar, acompanhar casos, fazer experiência, simulação, e foi um grande ganho profissional, assim, para mim. Gente, então assim, eu estou muito feliz, com certeza. O Dr. Cícero Diego é um achado para a medicina do Vale de São Francisco. E Leciane me disse aqui um segredo, que você é também sanfoneira, sério isso? Sanfoneiro, ainda tenho essa outra missão extramedicinal. Nas horas vagas eu adoro música, com 10 anos eu comecei a aprender violão, dali migrei para o teclado. Na verdade eu tenho 12 instrumentos musicais em casa. Sério? E a sanfona é minha grande paixão, então chega sexta-feira, sábado eu guardo a bata e boto a sanfona no carro, e aí minha versão sanfoneiro. Meus parabéns, fico muito feliz aqui com você hoje. E hoje, Leciana, a gente vai falar um pouquinho sobre as patologias anorretais, né? Cícero, deixa eu começar aqui com você. Eu queria que você me dissesse o que são fissuras retais. Isso é uma dúvida muito frequente no nosso paciente no dia a dia, porque o paciente acha que todo desconforto na região do ânus é hemorroida. Sim. E as fissuras são extremamente prevalentes no nosso consultório. As fissuras são pequenos ferimentos gerados por trauma, então ou por fezes endurecidas, pelo uso do papel higiênico, pelo excesso de tempo no banheiro, e esses ferimentos, em alguns casos, eles não cicatrizam de forma espontânea. Então geram dor crônica ao evacuar, geram sangramento, dificuldade para evacuar e precisam de acompanhamento específico. Então essas são as fissuras e elas também fazem parte da rotina da coloproctologia. E o que é que causam essas fissuras, doutor Cícero? Boa pergunta, Leciane. Na maioria das vezes são pequenos traumas. Então o paciente teve um quadro diarreico e depois daquela diarreia ele ficou alguns dias percebendo que não ficou normal, que ficou com dor. A diarreia foi a causa dessa fissura. Constipação, então sentar no vaso, fazer esforço demasiado, perceber que aquilo machucou, constipação também é causa de fissura. O uso de papel higiênico comprovadamente gera microtraumas de repetição e também pode ser causa de fissura. Então qualquer pequeno trauma da região, na maioria das vezes associado à evacuação, mas por exemplo também relacionado à relação sexual anal, mal lubrificada ou mal protegida, podem ser gatilhos iniciais e gerar fissuras anais. Tem alguma relação com a alimentação? Tem sim, Grey. Os estudos mostram que uma dieta com menos de 30 gramas diária de fibra está associada a mais do que o dobro da ocorrência de sintomas proctológicos.
uma hemorroida, dermatite perianal e também a fissura. Então, aquele paciente que bebe pouca água, que come pouca fibra, que busca alimentos com mais massa ou muito condimentados, tendem a ter mais patologias, inclusive a fissura anal. Doutor Cícero, o senhor já falou aí de alguns dos sintomas, mas quais são os principais que a gente precisa ligar aquele alerta? Poxa, está na hora de ir ao médico. Bacana, Aliciane, todo sintoma de sangramento, de dor em excesso para evacuar, de surgimento de nódulos na região anal, não é normal. Alguma coisa está acontecendo e o ideal é que esse paciente seja avaliado para ser tratado da forma adequada. Em muitos casos, esse tratamento vai ser com medidas clínicas simples, então com mudança de hábito, com algumas pomadas, com alguns ajustes, mas o mais importante, que eu sempre oriento, é não juntar sintoma, porque a gente às vezes se depara com um paciente que tem um desconforto, um pequeno sangramento, região anal é cheia de tabus, então por vergonha ele guarda e acaba que 3, 5 anos depois aquele problema vai crescendo. Quando a gente descobre, na verdade, não era uma hemorroida, já era uma lesão maligna que estava sendo guardada, que o diagnóstico acabou sendo tardado. Então a orientação é essa. Teve sintoma, procura uma avaliação para a gente poder orientar e seguir adequadamente. Agora, como o senhor falou aí, né, é um assunto que é cheio de tabus e a gente faz isso mesmo, a gente fica se resguardando, às vezes passa aquele sintoma, a gente esquece aquilo. Mas qual deve ser a regularidade da gente procurar um proctologista para ter a saúde, né, retal, a saúde anal, ok? A gente orienta, Aliciane, que mesmo pacientes sem sintomas, a partir dos 45 anos, devem fazer avaliações periódicas, porque entra na fase de maior risco. Quando a gente vê os dados, a maior parte das doenças mais graves, das doenças cirúrgicas, dos casos de câncer, são após a 5ª, 6ª década de vida. Então, a partir de 45 anos, mesmo sem sintoma, é ideal que todo paciente procure pelo menos uma vez o coloproctologista para uma avaliação da saúde intestinal e retal. Além disso, antes dessa idade, sempre que surgir diarreia crônica, sangramento nas fezes, evacuações muito endurecidas que machuquem, surgimento de nódulos, ardência, prurido, que é a popular coceira, esses pacientes também devem ser avaliados, mesmo que abaixo dos 45 anos. Ou seja, eu tenho suspeita de fissura, com questão de vergonha, com questão social, a pessoa não procura o médico. Quais são as complicações que isso pode ocasionar? Pergunta muito importante, porque a gente acaba, às vezes, vendo isso na prática. Então, a fissura, à medida que ela cronifica, ela começa a sofrer alteração dos tecidos na borda da fissura. Então, gera pequenos nódulos, ela aumenta de tamanho. Esse processo inflamatório, às vezes, fistuliza, então ele começa a gerar secreção tipo pus, tipo muco, catarro, e o quadro fica mais complicado. Então, as fissuras anais, via de regra, ela não é o mais comum que elas se tornem o câncer, que é um dos medos dos pacientes. Vou juntar isso e vai virar um câncer. Não. Só que elas podem se tornar quadros mais dramáticos e complicados por falta de um tratamento mais precoce. O senhor falou já e deu alguns tópicos do tratamento, mas como funciona na prática quando o paciente chega com a fissura anal no consultório? Isso é bem importante, porque um dos primeiros passos que a gente segue é tentar tirar o gatilho que causou isso. Então, o paciente é muito constipado, eu preciso corrigir a dieta dele. Então, uma orientação em higiene dietética quanto à forma adequada de realizar a limpeza, quanto à suplementação adequada de fibras e de outros nutrientes na dieta dele, são um pilar central do tratamento. Existem evidências que sugerem 45% de taxa de cura das fissuras só com pomadas manipuladas específicas e alterações alimentares de cuidados de higiene. Então, em quase metade desses pacientes, essas medidas vão conseguir dar uma resolução ao caso. Na outra metade é que a gente precisa entrar com medidas mais intervencionistas. Em alguns casos, procedimentos de consultório, aplicação de botox perianal, apesar de curioso, de pessoal fazer confusão, mas pode sim ser efetivo na fissura. E em casos extremos e refratários que não se resolvam, a cirurgia. A cirurgia de fissura ela é diferente da cirurgia de hemorroida, mas também é uma cirurgia que tem que fazer, que tem que passar uns dias de repouso e que pode ser o tratamento final para alguns desses pacientes. Então, aí uma coisa importantíssima que Cícero falou foi justamente isso, né? A gente tem um certo tabu em relação às fissuras, mas se a gente juntar as medidas dietéticas, juntar a prevenção e o diagnóstico precoce, a gente pode evitar muita dor de cabeça, né, Cícero? Pode, a gente tem uma chance maior de sucesso. Isso do tabu é interessante, do Grey, assim, às vezes eu brinco com os colegas médicos que é a minha área do anonimato, que os pacientes postam seu dermatologista, seu cirurgião plástico, mas todo mundo esconde que é paciente nosso. É verdade. E essas medidas são importantes para evitar a progressão dessas patologias
E a segunda parte importante é que sentir um desses sintomas tem que procurar assistência. Às vezes a gente vê uma grande resistência, em especial dos homens. É muito comum a esposa levar o paciente segurando pelo braço ali por causa de determinado sintoma, mas a gente não pode juntar isso, a gente não pode correr o risco. Então, se o tabu for o motivo de deixar uma doença mais séria avançar, ou de deixar um caso se complicar, ele deixa de ser benéfico. E a gente trata o paciente no consultório com muita orientação, tentando explicar o que ele tem. Eu brinco que o que acontece no consultório fica no consultório, então a gente dá as orientações, descreve, mas aquilo o paciente vai levar para casa sabendo a informação que ele tem. Então eu acho que esse é o primeiro muro cultural que a gente tem que pular para que o paciente passe a procurar quando tiver o sintoma. E esse é o papel do Em Casa Podcast, quando o Dr. Grey pensou nesse canal, foi justamente para abrir, né, essa comunicação e para a gente levar as informações para a nossa população, para que as pessoas entendam o quão importante é ter acesso a uma informação dessa, porque a informação salva vidas, né, doutor Cícero? Exatamente, Luciano. E eu já vi também casos de o paciente segurar, por exemplo, uma doença hemorroidária cirúrgica, ele está sangrando, ele não diz à esposa, não diz a ninguém, segura, passa o tempo. Então, às vezes, ele acaba chegando no consultório com uma idade de 70 e alguns anos, já com risco cardiológico maior, onde a cirurgia já passa a ter um outro risco para ele. Então, foi um tabu para ele a vida toda, mas agora a gente ficou numa situação delicada para cuidar. Então, a gente precisa muito equilibrar isso e conseguir orientar os pacientes e tentar vencer essa barreira cultural que existe, todo esse tabu voltado para a proctologia. Doutor Cícero, no meio de tudo isso, a gente leva a atenção do nosso público para a prevenção, né? E falando em prevenção, a gente tem que falar da colonoscopia, que é um exame que a gente precisa fazer, que traz esse benefício do diagnóstico precoce. Qual é o papel da colonoscopia? E quais são as indicações também? Perfeito, muito bem colocado, Luciane. O intestino grosso, você imagina que ele tem mais ou menos 1 metro de extensão, então ele é um tubo longo. E como é que a gente visualiza ele por dentro? Com a colonoscopia. A colonoscopia é um exame onde uma pequena câmera vai olhar todos esses segmentos em busca de alguma lesão, de pólipo, de varizes, de inflamações que nos direcionem para um tratamento. E a colonoscopia ela é muito importante porque as lesões precoces de intestino costumam se iniciar através de pólipos. Então imagine que é como um sinal, ou eu oriento os pacientes no consultório que é como uma muda de planta. Então tirar uma muda de planta é muito mais fácil do que uma planta enraizada. E a ideia de fazer a colonoscopia a partir dos 45 anos em quem não tem sintoma é identificar esses pólipos, essas mudas, e uma vez que eles existam, retirar antes que eles evoluam para o câncer no futuro. Então a colonoscopia tem essa importância, tanto homens quanto mulheres devem fazer a partir dos 45 anos. Eu costumo orientar os pacientes, também tem muito tabu com a colonoscopia. Existe o preparo, então para essa câmera conseguir enxergar dentro do intestino, resíduos de fezes não podem estar lá para atrapalhar. E aí entra o preparo, que é aquela dieta que se inicia da véspera, que as fezes ficam claras, parecendo água e que vão permitir que ele seja bem avaliado. Mas é um exame que faz com a sedação, assim como a endoscopia, então o paciente, na imensa maioria das vezes, nem vê o seu exame, quando ele acorda ele já está em casa. Bom, tem um fato importantíssimo aí, que Cícero falou, é que a gente está percebendo, desde 2000, um aumento importantíssimo de câncer gastrointestinal. A gente está vendo esse aumento progressivo e, infelizmente, a gente ainda tem câncer gastrointestinal com diagnóstico tardio. Então, o Cícero falou uma coisa importantíssima, ou seja, o papel tanto para o diagnóstico como para a prevenção, não é isso, Cícero? Como para a prevenção. E como também, doutor Grey, para o tratamento precoce. Então, você imagina que se eu cheguei para uma lesãozinha numa fase inicial, ainda localizada em um pólipo, às vezes pela colonoscopia a gente tira aquele pólipo, depois a biópsia vem mostrando que era uma coisa localizada, mas que foi adequadamente ressecada. A gente está evitando todo um tratamento para esse paciente que envolve uma cirurgia mais complexa do intestino, está evitando que no futuro ele viesse a precisar de quimioterapia, de radioterapia. Então a colonoscopia tem essa importância de prevenção e em muitos casos até de tratamento precoce. Ô Cícero, me diga o seguinte, eu queria que a gente focasse agora em câncer de reto. O que é o câncer de reto? Eu quero que você explique para o nosso público o que é câncer de reto. O câncer de reto, ele é um tumor, é um grupo de células que começou a ter um comportamento fora do normal e cresceu e se espalhou pela região, no caso do reto. O reto são os últimos 15 a 20 centímetros do intestino grosso. Então você imagina que é um carocinho que cresce numa região que tem várias particularidades. É uma região que tem importância na digestão, em especial no ato de fazer cocô, mas que ali pertinho, esse reto está dentro da pelve.
Então ele está dentro de um arcabouço ósseo, o que deixa toda a região com várias estruturas delicadas. Então ali você tem nervos, você tem artérias, você tem vias urinárias, tem próstata, na mulher você tem vagina, útero, e se um câncer de reto for progredindo, ele pode atingir todas essas estruturas. Então o câncer de reto é uma doença que, como o Dr. Grey disse, tem aumentado de prevalência de alguns anos para cá. As pessoas atribuem isso a uma dieta com mais alimentos condimentados e também ao maior diagnóstico. Então a colonoscopia da década de 90 para cá, ela começou a acontecer no mundo de uma forma geral, de forma abrangente, e aí aumentou a ocorrência de diagnósticos. E aí o câncer de reto ele precisa ser prevenido e tratado, porque uma vez que diagnosticado ou avançado, o tratamento pode ser bem complexo, envolver vários tratamentos e várias especialidades diferentes. Sabendo o que é o câncer de reto, agora a gente quer saber sobre os fatores de risco, doutor. A questão do estilo de vida também tem tudo a ver? Tem sim. Os principais fatores de risco, a gente divide eles em dois grupos. Os que a gente consegue intervir, então, uma dieta adequada, prática regular de atividades físicas, estilo de vida, ingesta adequada de fibras, são as medidas que a gente consegue intervir culturalmente com os pacientes e tentar diminuir esse risco. E existem os outros fatores que a gente não consegue intervir. Então, um histórico familiar forte, uma predisposição genética, esses fatores a gente não tem uma intervenção. E aí a gente pega mais pesado nesses pacientes com o rastreio. Tanto que existe uma orientação para pacientes com histórico familiar de câncer de intestino grosso ou reto, fazerem a colonoscopia um pouquinho antes, a partir dos 40 anos. E, Cícero, eu tenho alguma população que tenha maior risco ou incidência de câncer de reto? Sim, existe esses hábitos que estão relacionados a uma maior ocorrência. Então, pacientes que bebem, pacientes que fumam, pacientes que têm uma dieta com muita carne vermelha, com muitos alimentos industrializados, claramente tem um risco elevado de câncer de intestino. Além disso, como eu falei, a questão genética, né? Então, é muito comum a gente encontrar casos, eu tive um caso interessante, Grey, onde a paciente teve, a irmã teve, a mãe teve, a filha com 38 anos com pólipos complexos. Então, a gente precisa identificar esses casos para tentar intervir neles de forma mais eficiente e ainda mais precoce. E aí esses seriam os principais fatores de risco que a gente encontra na prática. E quais são os principais sintomas do câncer no reto? Excelente pergunta, Leiciane. Nas fases iniciais de pólipo, eles costumam ser assintomáticos. Então, ocasionalmente, a gente faz uma colonoscopia de rotina e encontra algum pólipo que gera uma lesão precoce, uma lesão inicial. Mas uma vez que ela progride, os principais sintomas são distúrbio da evacuação. Então, o paciente começa a ver muco nas fezes, sangue nas fezes. Tem um sintoma que na medicina a gente chama de tenesmo, que é a sensação que você tem alguma coisa para evacuar e não consegue botar para fora. Além de perda de peso, de anemia, de sintomas sistêmicos, são os mais comuns e os que nos direcionam para a suspeita desse tipo de diagnóstico. E se tiver alguém com esses sintomas, e o que se deve orientar para essa pessoa fazer? Então, o paciente sentiu o sintoma, muco nas fezes, sangramento nas fezes, alteração de ritmo intestinal, perda de peso, é ideal que ele seja avaliado em consulta médica com um especialista. Vai ser feito um exame proctológico com a anoscopia, com a colonoscopia, para identificar se há alguma dessas coisas, se há alguma alteração do reto confirmada. Uma vez visualizado em um desses exames, a gente levanta a suspeita e parte para os passos seguintes do diagnóstico. Na própria colonoscopia, uma lesão suspeita pode ser biopsiada, então o segmento dela é retirado para mandar para análise que vai confirmar ou não esse diagnóstico. Uma vez confirmado, a gente vai partir para os exames complementares que vão me dizer o tamanho dessa doença, é o que a gente chama de estadiamento. Então aí entram exames como a ressonância, como os marcadores de sangue, então exames de sangue vão ter que ser realizados, tomografia para avaliação de outros órgãos para saber se aquilo está localizado. Então, uma vez que há os sintomas e que há o diagnóstico, esse é o caminho que a gente segue. Qual a diferença entre anoscopia e colonoscopia? É excelente, os pacientes fazem essa confusão na prática. O anoscópio ele é um aparelhinho descartável de mais ou menos 10 ou 12 centímetros usado para avaliar o canal anal. Então você imagina que os últimos 3 centímetros ali do aparelho digestivo, que é o canal do ânus, ele é composto por um músculo que é o esfíncter e ele fecha. Então eu não consigo ver ele. Então o anoscópio é um aparelhinho curto que passa,
abre e por dentro a gente volta visualizando o canal. Isso é anoscopia. Na maioria das vezes, a anoscopia simples é feita pelo proctologista na própria consulta. Já a colonoscopia é aquele exame onde uma câmera vai olhar todo o intestino por mais de 1 metro, então ela não olha só o canal, ela olha todo o intestino grosso. E ela precisa ser feita com preparo, sob sedação, em algum ambiente especializado para a realização desse exame. A endoscopia pode ser feita, tem que ter algum preparo para a endoscopia? Não, em alguns casos a gente orienta uma pequena lavagem ali do reto, porque se na anoscopia for percebida a presença de fezes na parte final, ela pode prejudicar a visualização do canal anal. Mas na maioria das vezes nós fazemos no consultório como parte da consulta. Então o paciente foi consultar com um proctologista, ele vai relatar o sintoma, depois daquela conversa, daquela anamnese, vai partir para o exame físico. O exame físico proctológico é a inspeção onde o médico olha a margem anal, vê se identifica alguma coisa, o toque retal e a anoscopia, que é essa etapa de avaliação ali do final do reto. Então isso aí é maravilhoso, porque assim, a gente tem que... Uma das coisas agora na oncologia, que está muito forte, é a prevenção. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa população de risco. Então a gente já sabe os fatores de risco. Se eu tiver os fatores familiares, já aumenta muito o risco. Então, se eu já tenho isso junto, não tem o que discutir. Procura o Dr. Cícero, que já resolve tudo. A gente já tentar avaliar. Já resolve tudo. Ô Cícero, me diga o seguinte, eu posso ter um diagnóstico precoce de câncer de reto? Sim, pode ter um diagnóstico precoce, Grey, e essa pergunta ela é muito importante porque a fase do diagnóstico vai mudar completamente o tratamento. Você imagina que numa fase mais avançada, você vai precisar fazer uma cirurgia onde vai tirar o reto, o ânus, deixar uma bolsinha de colostomia. Então o paciente vai evacuar ali pelo abdômen o resto da vida dele na bolsinha. Mas numa fase mais precoce, o tratamento pode ser feito até pela colonoscopia. Numa fase intermediária, pode ser feita por uma modalidade cirúrgica que nós chamamos de cirurgia transanal. Cirurgia transanal é uma cirurgia onde o paciente é anestesiado, um portal é passado pelo canal anal com uma câmera e ali por dentro a gente consegue ressecar lesões de até 2, 2,5 centímetros. Então, se você tem um diagnóstico precoce, você pode fazer uma cirurgia transanal, uma colonoscopia, e o paciente sai sem nenhum corte, nenhuma cirurgia maior. Mas já um diagnóstico avançado, esse paciente pode ser levado a uma cirurgia bem mais agressiva. Então, a gente bate muito nisso do tratamento, do diagnóstico e tratamento precoce. Tem paciente que diz que, se eu fizer, eu só vou descobrir doença se eu fizer o exame. Tá? Se você fizer o exame e descobrir uma doença ali assintomática pequena, a gente às vezes tem uma forma de tratar sem ser tão agressivo. Se você não fizer o exame, ela vai continuar ali. A gente vai descobrir daqui a alguns anos o problema bem maior e a gente vai ficar mais sem saída. Então, o tratamento precoce acaba que é algo do nosso dia a dia, é algo que a gente vive a correr atrás dele, vive a perseguir. Então, isso é tão importante porque na minha faculdade, na minha residência, você acha que você não pegou isso, mas na minha faculdade, na residência, quando eu tinha ambulatório gastrointestinal, de oncologia gastrointestinal, 60%, 70% dos homens e mulheres eram com colostomia definitiva. Então, eu cheguei a pegar isso, ou seja, você tem uma doença baixa, eu ia lá na faculdade e você já tinha certeza que você tinha pelo menos 20 pessoas com colostomia definitiva. Isso me marcou muito, porque não é só o fato da colostomia, é toda a carga psicológica e mórbida, traz, né? Para o paciente. Agora imagine isso na Paraíba em 98, 99. Então, e hoje se inverteu. Então, se inverteu. Quando a gente consegue um diagnóstico precoce, a colostomia definitiva virou exceção à regra. Entendeu? Então, isso aí é importantíssimo. Foi uma vitória absurda para esses pacientes. Grey, olha que interessante isso que você está falando, e isso me puxa um adendo que me deixa até um pouco emocionado. Eu tive a oportunidade de andar em Estrasburgo, na França, e em um desses cursos lá eu conheci o Dr. Bill Hilde. Bill Hilde, hoje ele é um senhorzinho de 90 e poucos anos, ele é muito simbólico dentro da medicina mundial e ele descreveu o plano de ressecção do mesorreto. Então hoje ele já não opera mais, mas ele está nos cursos, ele é muito homenageado. E ele descreveu esse plano mais ou menos na década de 90. Então, a partir dali, os cirurgiões começaram a entender que você não precisava amputar e tirar todo o esfíncter, mas se você seguisse adequadamente o que até hoje na coloproctologia a gente chama de plano sagrado de Hilde. Então, quando você faz essa dissecção, garantindo que o mesorreto saia íntegro, saia adequadamente tratado, você tem menos sangramento e você consegue tratar muitas vezes sem fazer uma colostomia definitiva. E aí, conhecer um
médico como esse, que está na história da medicina mundial, tem até um registro de foto com ele, foi uma coisa que me marcou muito. Então, as gerações de médicos de 2010 para cá já cresceram com isso conceituado. Mas o que você está falando bate um pouquinho com a minha, porque a gente pegou a transição. Então, a gente pegou essa mudança cultural. Então, que eu fico... Hoje, eu ainda fico assustado, porque assim, eu era monitor de patologia na Paraíba, no curso de medicina, eu fui monitor de patologia, e eu acompanhava lá o ambulatório de oncologia naquela época. Isso o quê? No curso de medicina, 95, 96. Então, hoje, quando eu vejo o que eu via antes dos pacientes, quando eu faço especialmente gastrointestinal, gente, é outra vida, outra qualidade de vida que eles estão tendo, né? Você já está bem mais jovem do que eu, você já pegou essa fase de tratamento precoce, de prevenção, que não existia isso antes. Porque a grande maioria das doenças que eu peguei na minha faculdade... Eu diagnosticando de forma mais tardia. Forma tardia. Aproveitando aí a especialização do Dr. Cícero na laparoscopia, a gente quer saber como é que funciona, qual é o papel dessa técnica no câncer gastrointestinal hoje, Dr. Cícero. Excelente pergunta, Leciane. A laparoscopia, o que é a laparoscopia? Em algum momento da história, os médicos perceberam que aqueles grandes cortes para fazer grandes cirurgias estavam associados a mais dor, a mais resíduo de cicatriz, risco de hérnia, risco de infecção em grandes ferimentos. Então, eu cheguei a ver em alguns momentos da formação pacientes com cirurgias extensas em que a retirada do tumor era um sucesso e aqueles grandes ferimentos evoluíam com infecção e os pacientes iam para a UTI e às vezes viam a falecer de uma infecção do ferimento. Então, dizendo, cara, como é que eu consigo tirar a mesma coisa de dentro da caixa sem fazer um rasgo grande na caixa? Aí surgiu a laparoscopia. Então, a laparoscopia é uma plataforma cirúrgica, ela não é uma cirurgia diferente, ela é uma forma diferente de fazer a mesma cirurgia, onde uma pequena câmera entra no abdômen através de um furinho de 1 centímetro e outras pequenas pinças entram por outros furinhos. É como se eu botasse pinças longas, como palitos, para fazer o mesmo procedimento dentro dessa caixa. Então você consegue fazer a mesma cirurgia e ao final você tem apenas pequenos pontinhos no abdômen do paciente. Então isso gera menos dor pós-operatória, o paciente caminha mais precoce. Quando ele caminha mais precoce, o intestino funciona mais rápido, ele tem menos dor, ele tem um resultado estético melhor. Então, imagine que a gente tem pacientes com história de câncer de intestino, operadas por laparoscopia, graças a Deus cirurgias curativas. Depois de 2, 3 anos estavam na praia com um biquíni, quem olha não sabe que ela fez uma grande cirurgia. Então existe um benefício cosmético, funcional, de tempo de recuperação, e aí, à medida que a tecnologia avança, as coisas têm caminhado para isso. Então a laparoscopia é essa plataforma para a realização de cirurgias. Quando ela se iniciou no Brasil, a primeira laparoscopia foi feita em São Paulo em 1992 e foi uma cirurgia de vesícula. No tempo ela durou 5 horas. Então os cirurgiões do tempo diziam, eu faço uma vesícula ali por via tradicional em 30 minutos, 5 horas. Então foi também, sofreu suas traves culturais, muitos não acreditavam, achavam que aquilo era um absurdo, e ela evoluiu. Hoje tem relatos de cirurgia de vesícula por laparoscopia durando menos tempo do que a cirurgia aberta. E à medida que os materiais, a tecnologia, o conhecimento dos cirurgiões foi evoluindo, outras cirurgias puderam ser realizadas. Então hoje, cirurgias de apêndice, cirurgias de hérnia, cirurgias de endometriose, cirurgias de vesícula, como eu já falei, e isso evoluiu para o câncer. Então, a bariátrica também. No câncer, existia um dilema inicial. No câncer, um dos princípios da cirurgia para câncer é a linfadenectomia. Então, você não tem que tirar só o caroço, tem que tirar uma margem de segurança ao redor dele. Se na laparoscopia você prejudicasse essa margem, você começava a não ter um benefício tão grande de tratamento. Teve menos dor, teve uma cicatriz melhor, mas teve um prejuízo de segmento oncológico. Mas com a evolução da plataforma, para várias cirurgias, já é possível se fazer uma cirurgia com a linfadenectomia idêntica à aberta por vídeo. Aí o benefício chegou. Então, os principais benefícios da laparoscopia são esses. Você passa uma pequena câmera que você tem uma visualização do abdômen em alta definição numa tela grande. Então, às vezes, uma vesícula ali que tem 2 centímetros, você vê numa tela enorme. Então, você ganha uma melhor visualização, você ganhou um melhor resultado estético, uma recuperação mais rápida. E aí isso a gente tem trazido para o câncer também. No caso do câncer de intestino, a laparoscopia tem um papel primordial, em especial nas lesões de cunho intermediário. Nas lesões metastáticas, que são aquelas onde há vários outros órgãos acometidos, o benefício dela já se torna mais questionável. Mas a gente consegue com muita eficiência fazer boas cirurgias, com boa linfadenectomia já por laparoscopia também. Fantástico, o salto da medicina, né, da tecnologia. Em oncologia,
a laparoscopia foi um divisor de águas. Quando eu fiz residência, a gente ficava nas reuniões com o pessoal do tórax, o pessoal do abdômen, o pessoal da pelva, o pessoal da gineco. E assim, sempre o início da aula eram os artigos mostrando, que foi aquela época dos primeiros artigos, entre 2000 e 2005, de comparação, né? E ficava aquele dilema, o pessoal, não, tem que continuar aberta, não, tem que ir para a laparoscopia. Quando eu olho hoje de forma retrospectiva, claro que tem exceções, né? A qualidade para o paciente não tem preço. Por quê? Você fazer uma cirurgia laparoscópica, depois de 1 ou 2 dias, você está em pé. Entendeu? Está em pé, está caminhando. Você está praticamente... Ninguém disse que você fez uma cirurgia dessa, isso é maravilhoso. Entendeu? Então, assim, eu considero a laparoscopia e oncologia como divisor de águas. É verdade, Tigre. Ela mudou muito a nossa visão até como cirurgião. Então, eu uma vez lendo a história da medicina, até o começo do século XIX não tinha anestesia. Então, o cirurgião bom era o rápido. Se você ia sentir dor, era melhor você sentir dor 1 minuto ou 5 minutos. Então, quanto mais rápido, melhor. Com o advento da anestesia, o cirurgião começou a estudar o detalhe da cirurgia. E a laparoscopia veio para mostrar ainda mais isso. Vou lhe dar um exemplo. Nas dissecções de reto e de sigmoide, a gente lia sobre o nervo hipogástrico e a importância da preservação dele, para não dar sintomas como incontinência, sintomas como distúrbios urinários nos pacientes. Mas enquanto o cirurgião fazia uma cirurgia aberta, o nervo hipogástrico ele era muitas vezes virtual. Eu acho que ele está por aqui. Quando a gente começou a andar para a laparoscopia robótica com imagem de alta definição, em toda cirurgia a gente vê ele, disseca, isola, preserva ele e passa. E às vezes eu imagino, caramba, por tantos anos fazendo cirurgias abertas, quantas vezes o cirurgião tirou esse nervo junto sem perceber. Então, esse tipo de benefício, ele agrega muito. E aí a gente já vê nos congressos atualmente um debate já mais à frente. Imagine que a pinça de laparoscopia é uma pinça de 35 centímetros, que ela abre e fecha lá na ponta e ela roda. Essas são as limitações dela. A cirurgia robótica já trouxe uma pinça semelhante, onde ela é biarticulada e tem movimento 350. Então, essa pequena pinça, ela faz um movimento quase que de um punho humano ou até um pouquinho mais. Então, você ganhou ainda mais precisões. Então, hoje a gente vê os cirurgiões debatendo o benefício é da laparoscopia ou é do robô, para ver aonde isso agrega. E, em especial, em cirurgias de ambiente fechado, como é o exemplo da pelve, do reto, então também cirurgias de próstata, a cirurgia robótica tem mostrado um benefício muito grande. Nas cirurgias de cavidade aberta, como as cirurgias do intestino, do cólon esquerdo e do cólon direito, esse benefício ele existe, mas quando você vê a robótica com um custo 3 a 4 vezes maior do que a laparoscopia, você questiona o custo-efetividade dele. E o caminhar para essas coisas, o fazer o cirurgião ver isso diferente, tem mudado a medicina atual. Por exemplo, imagine para uma cirurgia de reto, a gente entra numa pelve fechada e antes era por cirurgia aberta. Então era como se você colocasse a sua mão dentro de uma lata e fosse sentindo onde estão as estruturas. Agora, com os procedimentos minimamente invasivos de laparoscopia e robótica, a câmera entra, as pinças entram e na TV você está vendo exatamente o que você está fazendo. Então a ocorrência de sangramento, de dissecção romba, de preservação de nervo, de adequada margem evoluiu muito. E a tecnologia tem esse papel primordial para isso. Ou seja, a gente já sabe a importância da laparoscopia hoje e da robótica. E mesmo a laparoscopia dando esses benefícios, ela pode trazer algumas complicações? Pode sim, doutor Green, é uma excelente pergunta. Na verdade, a gente diz ao paciente que toda cirurgia pode ter complicações. Quando você vai no livro, ocorrência de sangramento, 2% dos casos, ocorrência de infecção com internação em UTI, 1,8% dos casos, então todas podem. Na laparoscopia, além dos riscos que são os mesmos da cirurgia aberta, de uma infecção e outras coisas, o ponto onde ela agrega mais detalhe é que ela tem que sempre ser feita de anestesia geral. Então a anestesia geral deixa o paciente adequadamente relaxado para que as pinças trabalhem adequadamente na cavidade. Então, por exemplo, numa cirurgia de pelve que se faria de raquianestesia se fosse aberta, a mesma cirurgia na laparoscopia tem que ser de anestesia geral. Então, quando o paciente tem alguma contraindicação à anestesia geral, ele não pode ter uma limitação de retorno venoso, alguma questão ventilatória, alguma questão cardíaca, você entra num impasse mais anestésico do que cirúrgico, e nesses casos você pode optar pela cirurgia convencional. Mas fora isso, os riscos são os mesmos ou até menores do que a cirurgia aberta, visto visualização, visto recursos que você tem para trabalhar com ela. Meus parabéns.
Uma aula maravilhosa. Tivemos uma aula maravilhosa hoje. Eu estou muito feliz, vai ter que vir mais vezes para dar mais aulas, né? certeza. Que coisa boa. A felicidade é toda minha de estar aqui com vocês. O Dr. Grey já é meu professor e toda a equipe dele, a equipe de cirurgia oncológica que trabalha com ele, são colegas que eu admiro há muito tempo. E eu brinco, Dr. Grey, que eu acho que a medicina, assim como a vida, ela tem que ser uma corrida de bastão. Cada um chega na sua fase, tenta correr bem para entregar para o outro. Então chega a hora da nova tecnologia, chega a hora da nova geração, vai chegar a hora de entregar o bastão para alguém. Com certeza. E a gente conseguir ver isso de forma macro, entender quantos tempos mudam, o quanto a evolução vem chegando, eu acho que é muito fantástico e ganha todo mundo. Com certeza. Vamos tirar uma dúvida? E a música? Me fala aí, onde é que a música surgiu na sua vida? Olha que interessante, quando eu tinha 8 anos, alguns amigos da escola tocando violão, eu pedi à minha mãe um violão, ela me deu um violão e eu comecei ali com as primeiras notas. E eu gostei muito daquilo. Dali eu fui para o violão, do violão eu fui para a flauta. E durante a faculdade, você era meu professor nesse tempo, a gente fez uma paralisação dos alunos em prol da solicitação de um hospital universitário. A Univasf não tinha naquele tempo o hospital universitário atual trauma. Estava recém-construído, e nessa paralisação, um amigo que hoje é um grande urologista, ele levou uma sanfona que era do avô e ele tinha parado em casa. Levou para a paralisação. Eu tocava teclado, eu peguei a sanfoninha e disse, rapaz, eu acho que esse lado aqui, pelo menos, eu acerto. Aí peguei uma notinha, outra, acabou a paralisação, foi efetiva. Até hoje o hospital é o Hospital Universitário da Univasf. E aí eu levei ela para casa, comecei a aprender, fazer curso e me apaixonei pela sanfona, Grey. Não só pela sanfona, como por toda a história nordestina. A sanfona é um instrumento italiano, descrito de mais de 800 anos. Acreditam que ela chegou no Brasil pelo sul, pelas invasões europeias, em especial no período da Segunda Guerra, que muitos italianos e alemães vieram fugidos. E no Nordeste ela chegou com a figura do Luiz Gonzaga. Então Luiz Gonzaga pegou aquele instrumento que no sul se faziam os tangos, se faziam as vaneiras, que veio da Itália com as tarantelas, e ele puxou esse ritmo mais nordestino do forró. E aí ele criou isso. E hoje muita gente diz, sanfona é um instrumento nordestino. Não é, foi uma cultura que foi criada. E aí, assim, a gente é de uma região onde tudo isso aconteceu, onde se canta o sertão, onde se canta o mandacaru, a resiliência do sertanejo, e isso me apaixonou. Eu, apesar de fazer meus cursos, eu nunca quis sair da minha terra, eu brinco que eu tenho laços familiares grandes. O pessoal diz, rapaz, você fez um curso em Brasília, fez um fellow lá nos Estados Unidos, como foi sua experiência lá, passar um mês lá? Eu digo, cara, eu passei um mês lá em Cleveland, num dos maiores serviços de cirurgia coloretal do mundo, foi fantástico. Mas eu não aguentava mais viver sem cuscuz. Mas é isso. Então, assim, isso de, nas horas vagas, cantar um pouquinho da nossa música, da nossa história, é algo que me apaixona e me fascina. É a minha arte. É a minha Casa Azul. Muito bem, muito bem. Mas, doutor Grey, agora a gente precisa sair da teoria e ir para a prática, né? Então, deixa eu trazer só uma dúvida. Vai. E existe sanfona no meio árabe? Ou aquele instrumento não tem nada a ver com sanfona? Não, eles usam um instrumento que chama de escaleta. O princípio é o mesmo da sanfona, então tem um fluxo de ar pelas paletas que geram som, mas ele é um instrumento onde ele sopra e toca um tecladinho na mão. Ali não é caracterizado uma sanfona? Não, não é uma sanfona. Também é um instrumento com fluxo de ar, porque a sanfona ela precisa do fluxo de ar, por isso que o sanfoneiro fica fazendo o movimento do fole. Mas não é uma sanfona, é um instrumento diferente. E o fole que existia na Itália é sanfona? O fole é aquela parte sanfonada de papelão, que ela fecha e abre. O papel dela é fazer o fluxo de ar. Então em alguns locais, os gaúchos chamam a gaita de fole. É, gaita de fole. Aqui o pessoal, o nome do instrumento mesmo é acordeão, e no Nordeste, pelo movimento sanfonado, o nordestino habitou a chamar de sanfona. Não, então vamos fazer uma apresentação aqui, né? Bora sair da teoria para a prática agora. Vamos mostrar o médico sanfoneiro. Vambora! As coisas de sanfona e do sertão são lindas demais de se admirar. E Luiz Gonzaga, um dia, observando a simplicidade do sertanejo, cantou bem assim, ó. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é uma estrada e uma
maravilha! Legal, né? Você é artista. Ah, eu Meus adoro. parabéns. Eu adoro. E tem a voz linda também. Ah, eu já não gosto tanto da voz. Eu gosto quando tem um cantor assim que eu fico brincando. Mas quando não tem, eu digo que eu me desafio. Não, mas você tem a alma de artista. Você tem a luz de artista. Meus parabéns. É. Mas pode ser mais um trechinho de outra? Pode. Pra gente encerrar? Togrei gostoso. Pode. Pode Vamos sim. botar mais um trechinho. Você vai me conquistando aí. É? Petrolina. Doutor Grey, sua orientadora disse que seu ateliê era para ser em Petrolina. O meu forró também. É sim. Bom demais. Togrei fabuloso. Fabuloso. Ah, que legal. Cícero, você vai ter que vir mais vezes. Ah, Com combinado. certeza. Vamos sim. Acho que foi um programa maravilhoso. Você nos deu uma aula fabulosa. Você é extremamente didático, né? E assim, eu posso dizer que você é luz. Depois de um show desse,